paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora ou você que já nos acompanha aqui pelo canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2025, aqui pela classe dos adultos, na nossa Escola Bíblica Dominical, a revista que tem como tema "E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor". Lembrando aos irmãos, que nós estaremos aqui estudando a lição de número 7 e até a lição de número 6 estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada O Verbo. Inclusive esta lição de número 7 também estará postada ali, como as demais até o final deste trimestre aqui. Então, esta lição de número 7, ela tem como tema "Eu sou a ressurreição e a vida". O nosso texto áureo se encontra lá em João, capítulo 11, no versículo 25, porque estamos estudando o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João. Diz assim, "Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá". Nossa verdade prática vem dizendo: o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E por essa razão temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 42, ele vem dizendo assim, "Assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção". E nós cremos na palavra do nosso Deus como o nosso manual de fé e conduta, como o nosso norteador. Nós temos como leitura bíblica em classe para a lição de hoje João capítulo 11, versículos 14, 15, o 17, o 19, o 20, 21, o 23, depois o 24, 25, o 26 e o 27 que estaremos lendo neste momento. Então diz assim o verso 14: "Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis". Verso 17 diz assim, "Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão". O verso 20 ele vem dizendo: "Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa". Verso 21. "Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar". Lá no verso 24 diz assim: "Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia", porque ela acreditava desta maneira, ela não estava entendendo que era para aquele momento ali. O verso 25 diz: "Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá". E o verso 26: "E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto?" Disse-lhe ela: "Sim, Senhor, creio que és tu o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo". Nós estaremos estudando este conceito aqui durante a lição de hoje, que ela estava acreditando que aquele milagre era para o último dia, e Jesus estava trazendo ali, mostrando para ela a sua glória e esplendor, que aquele milagre era para aquele momento, como eu disse aqui aos irmãos. Nós temos 3 objetivos para a lição de hoje. O primeiro, identificar o propósito de Jesus no milagre da ressurreição de Lázaro, evidenciando a glória de Deus. O segundo, analisar de que forma o diálogo entre Jesus e Marta reforçou e solidificou a fé da irmã Maria. E o terceiro objetivo, apresentar a doutrina bíblica da ressurreição do corpo, evidenciando a sua importância para a esperança cristã na vida eterna. Como parte motivacional para a nossa lição de hoje, nós temos que entender, crer, e professar e ensinar o quê? Que Jesus detém todo o poder sobre a morte e oferece vida eterna, convidando-nos assim a fortalecer a nossa fé nele, como nós estudamos na lição anterior, na lição de número 6, que o único caminho para se entrar no reino do céu, no reino de Deus, é a nossa fé em Jesus Cristo. E também, irmãos, nós cremos que a ressurreição ali de Lázaro não foi só registrada ali
também, né, foi registrado no capítulo 11 de João, mas este milagre também é para os nossos dias de hoje, porque o nosso Deus, segundo Hebreus capítulo 13, no verso de número 8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Então, ainda nos dias de hoje, nós vemos milagres da parte do nosso Deus. E como disse anteriormente, ele é dos seus atributos é ser todo poderoso. Então, o poder dele foi ontem, é hoje e será eternamente. Basta que eu e você tenhamos fé e crer nesta palavra, né? Nós temos como palavra-chave para a nossa lição de hoje a palavra vida. E lá em João capítulo 14, no verso 6, o que vem dizendo lá? Jesus mesmo, ele declara ali, né? Eu sou, né? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o nosso Salvador, ele mesmo se declara que ele é a vida e o único caminho para nós alcançarmos a nossa salvação, a nossa vida eterna. Caminhando então para a parte de introdução da nossa lição de hoje, nós temos que o encontro de Jesus com Marta, ao chegar a Betânia, revela aspectos especiais que poderão edificar a nossa vida espiritual por meio do estudo da Palavra de Deus. E olha o que diz em 2 Timóteo, capítulo 3, eu estarei lendo aqui o verso de número 16, mas os irmãos podem estar lendo do 14 ao 17 para contextualizar. O 16 diz assim, ó, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Então nós cremos na palavra do nosso Deus como o manual de fé e conduta da nossa vida. E sobre o estudo da palavra, eu trouxe aqui algumas observações, né, para incrementar a nossa aula de hoje. Por exemplo, alguns benefícios do estudo da palavra de Deus para a nossa vida. Primeiro, ele nos traz conhecimento de Deus, ou seja, a palavra de Deus revela a natureza, os atributos e o caráter do nosso Deus, como disse no início da aula. Ele é todo poderoso, os milagres não se limitaram apenas ali no capítulo 11, né, de João, com a ressurreição de Lázaro. Eles acontecem nos nossos dias de hoje também. Também o segundo ponto aqui, ó, crescimento espiritual, ou seja, o estudo da Bíblia pode levar ao crescimento espiritual, ao aperfeiçoamento da fé e à transformação da vida. Um terceiro ponto aqui, irmãos, sobre os benefícios, sabedoria e direção. A Bíblia oferece sabedoria e orientação para as decisões e desafios que nós enfrentaremos no decorrer da nossa vida. Um quarto ponto, reforço da fé. O estudo da palavra de Deus pode fortalecer a fé e a confiança em Deus, especialmente quando se enfrenta dificuldades. E um quinto ponto, como benefício aqui, dentre outros que a gente poderia citar, é a comunhão com outros crentes. O estudo em grupo permite a troca de ideias, o compartilhamento de experiências e o crescimento em comunhão com outros crentes, ou seja, com aqueles que professam, né, a nossa fé. E quais as dicas, né, para que nós possamos executar, né, realizar um bom estudo da palavra do nosso Deus? Primeiro ponto, oração. Por quê? Porque nós temos que começar com oração, pedindo a Deus para que o Espírito Santo nos guie na compreensão da palavra. No segundo ponto, leitura atenta, ou seja, temos que ler a Bíblia com atenção, buscando entender o contexto e o significado dos versículos. Um terceiro ponto, anotar, né? Anotação. Faça anotações, né? Temos que fazer anotações sobre as passagens que nós estamos lendo, destacando os pontos que mais estão nos interessando e os que nós estamos achando ali mais importantes para aquele momento, para aquele contexto. Outra dica que nós podemos trazer é o estudo em grupo, ou seja, participar desses estudos em grupo para aprender com os outros e compartilhar o que? As nossas dúvidas. Às vezes o que você entendeu, outra pessoa não entendeu, e às vezes o que a outra pessoa entendeu ali na palavra ali, pode estar te explicando também. E um ponto importante, segundo Tiago 1:22, aplicar a palavra na nossa vida, ou seja, nós temos que estar linkando ali o que nós estamos estudando, o que nós estamos vendo, o que Deus está falando ao nosso coração, a uma aplicação, o que?
prática, viver a palavra do Senhor, viver os ensinamentos de Deus. Um outro ponto aqui, como dica, é refletir. Nós temos que tirar um tempo para estarmos o quê? Depois de orar, como disse aqui aos irmãos, depois de fazer uma leitura atenta, depois de anotar, depois de tentar tanto fazer o estudo individual como em grupo, aplicar na nossa vida, refletir sobre a palavra do Senhor, tirar um tempo da nossa vida, né? Eu sei que é muito corrido, mas tirar um tempo para poder estarmos fazendo o quê? Uma reflexão sobre a palavra do nosso Deus. E, por último, né, um último ponto aqui que achei interessante colocar é buscar ajuda. Às vezes nós lemos e não compreendemos totalmente. Buscar ajuda de um líder, buscar ajuda de um pastor, buscar ajuda de um mentor espiritual para entender, olha, o que você entendeu ou o que você entende sobre este tema. E aí, né, trazendo esses benefícios e essas dicas, nós estaremos com certeza edificando a nossa vida diante do nosso Deus, amém? Caminhando aqui então para a nossa lição de hoje, só fiz um parênteses aqui sobre esse estudo da palavra, né? Estudo da palavra do Senhor como norteador para a nossa vida. Nós temos, né, como sempre de costume aqui, 3 tópicos para estarmos estudando na nossa lição de hoje. O primeiro, o propósito de Jesus. O segundo tópico, nós estaremos estudando o encontro de Marta com Jesus. E no terceiro tópico, a doutrina bíblica da ressurreição do corpo, amém? Então, como primeiro subtópico aqui para o tópico de número 1, nós temos o seguinte tema: recebimento da notícia sobre Lázaro. Aqui, irmãos, é importante destacar que, como o autor da revista coloca aqui pra gente, que o Evangelho de João, ele representa a manifestação final de Jesus como Filho de Deus antes da sua crucificação. Ao ser informado sobre a doença de Lázaro, Jesus estava já a leste do Jordão, como nós podemos ler em João capítulo 10, no versículo de número 40, que diz assim: e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. Então ele estava além do Jordão, nosso mestre estava além do Jordão e levaria alguns dias até chegar em Betânia. Então aqui havia-se ali uma crença que até o terceiro dia o morto poderia voltar à vida. Então Jesus, a 4 dias de distância, já derrubou por terra essa lenda ou esse dito que tinha ali entre o povo ali, né? Conforme os irmãos podem estar se aprofundando mais neste tema. Não vou fugir aqui do foco, mas o importante é a gente saber o quê? Que ele estava há 4 dias, ele não estava a 1, a 2, a 3, e nós vamos ver no decorrer da lição que ele não chega nem adiantado e nem chega atrasado, ele chega no tempo certo. O segundo subtópico vem trazendo para a gente o desapontamento de Maria e Marta. Aqui, irmãos, a gente tem que entender o conceito ali. Houve uma perda de um ente querido, então é natural que elas tenham ficado ali desapontadas. Vamos entender o contexto. É fundamental destacar que a vontade soberana de Deus não está sujeita às circunstâncias humanas, por mais difíceis que estas estejam, ou seja, Jesus nunca chega atrasado, como disse aos irmãos, nem adiantado no cumprimento da vontade do Pai. Ele chegou a Betânia no momento certo, ainda que após o sepultamento de Lázaro. E aqui, como Jesus amava a Lázaro e amava aquela família ali, e eles também tinham esse carinho pelo nosso mestre, eles desejavam o quê? Que Jesus estivesse ali imediatamente, como nós já sabemos e pela fé nós cremos, como que a vontade do nosso Deus nem sempre vai ser, e não é obrigatoriamente, né, que seja no nosso tempo. Ele tem o tempo dele de agir de acordo com o querer dele, para que o nome dele seja glorificado. Talvez você está esperando um milagre da parte do nosso Deus há algum tempo. Continue crendo, continue orando, continue acreditando, porque no momento certo ele fará
a bênção, Ele trará a bênção, fará um milagre na sua vida e na minha vida. Nós temos que continuar crendo e adorando. Se Ele fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, amém? Nós temos aqui o terceiro subtópico que vem trazendo o tempo divino. Aqui, Maria e Marta acreditavam que se Jesus estivesse em Betânia, Ele poderia realizar um milagre na vida de Lázaro. Elas tinham plena consciência de que o nosso Senhor é Filho de Deus, conforme nós lemos, lá no versículo 27 da nossa leitura bíblica em classe. Mas, nesse contexto aqui ainda, apesar da desilusão e da tristeza, Maria e Marta iriam vivenciar uma experiência extraordinária de espera que envolveria a perda do ente querido. E aqui, irmãos, como já trouxe aos irmãos, Hebreus capítulo 13, no versículo de número 8, vem dizendo que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ainda nesse contexto aqui, olha o que diz Mateus, capítulo 3, lá no versículo de número 17. E eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me compraz. O próprio Deus falando ali, sobre o Filho, sobre Jesus Cristo. Então Maria e Marta, elas também tinham essa fé e essa crença que Jesus era o Filho de Deus. Não duvidavam disso. E ainda podemos trazer aqui neste terceiro subtópico que Jesus Cristo estava prestes a realizar um magnífico milagre que glorificaria a Deus e traria consolo à amada família de Betânia. Então, podemos entender que o propósito de Deus, o propósito de Jesus Cristo em fazer o milagre é para a glorificação do nome dele. Amém? Como resumo para este tópico de número 1, nós temos o propósito de Jesus no milagre da ressurreição de Lázaro era revelar a glória de Deus e fortalecer a fé dos seus discípulos. E aqui nós temos uma pergunta para estarmos fixando o conhecimento aprendido. Você terá condições, analisando este vídeo, estudando esse vídeo, ou mesmo com a sua revistinha na mão, em poder estar respondendo este quiz. Diz assim, o que João 11:3 revela? Você consegue recordar o contexto? Vou ajudar. Diz assim, expressa a esperança de Maria e Marta em relação à chegada de Jesus para ajudá-las. Fique tranquilo que Jesus está chegando para nos ajudar, amém? Caminhando para o tópico de número 2, nós temos o tema, o encontro de Marta com Jesus. Aqui, no primeiro subtópico, temos o tema, o encontro. Assim que soube que o Senhor estava na cidade, a irmã de Maria dirigiu-se ao encontro dele. Coisa boa é nós nos dirigirmos ao encontro do nosso Mestre. E ainda podemos trazer que Jesus afirmou: Lázaro iria ressuscitar, lá no versículo de número 23. Embora Marta acreditasse que Jesus poderia realizar um milagre extraordinário, ela não percebeu que o Senhor falava sobre a ressurreição de Lázaro naquele momento específico e não posteriormente no último dia. Era para aquele momento. E aí, viver entre a promessa do Senhor Jesus e a circunstância da vida é um grande desafio para a nossa fé. A palavra do Senhor vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, no verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam, amém? Então elas tinham essa fé, elas tinham essa crença, mas acreditavam que era para o último dia. E Jesus estava falando: vou tratar da sua necessidade agora, amém? Caminhando aqui para o segundo subtópico, quando Lázaro ressuscitará? Aqui, o autor da revista pontua: Jesus não se referia primeiramente ao milagre da ressurreição do último dia, como nós explicamos aqui aos irmãos, como ela pensava, mas sim a realidade daquele instante presente. Nosso Senhor revelou a doutrina da ressurreição associada à sua própria pessoa, ao trazer Lázaro de volta à vida, de maneira concreta, conforme nós podemos ler lá em João capítulo 11, versículo 43 e 44, que vem dizendo assim, e tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu,
tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Então aqui, irmãos, Jesus prova, o seu poder soberano sobre a morte, como nós já falamos aqui. O propósito era revelar a glória de Deus e também fortalecer a fé dos seus discípulos. Caminhando para o terceiro subtópico, irmãos, promessa de vida. Aqui, na resposta de Jesus a Marta, quando ele afirma ser a ressurreição e a vida, lá em João capítulo 11, verso 25, encontramos pelo menos duas lições valiosas. Quais são essas lições? A primeira, a soberania do Filho sobre a morte e a vida, e a segunda lição é que existe uma gloriosa promessa de vida para quem crê em mim, conforme o versículo de número 26. Aqui ainda podemos trazer, que o autor da revista pontua: assim sendo, aqueles que creem em Cristo recebem uma abundância de vida em todos os sentidos, tanto material quanto espiritual. E ainda neste conceito aqui, já lemos a respeito da soberania do Filho sobre a morte e a vida. João capítulo 14, versículo de número 6, nós já citamos aqui. Assim sendo, aqueles que creem em Cristo recebem uma abundância de vida em todos os sentidos, tanto no sentido material quanto no espiritual. A palavra do Senhor, ela vem declarando, o inimigo, o diabo, ele não vem senão a roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Amém? Ainda podemos trazer aqui aos irmãos uma reflexão que, ao se identificar como a ressurreição, Jesus coloca-se como fonte de toda a vida, tanto no plano material quanto no plano espiritual. Amém? Ainda podemos trazer também o resumo deste tópico de número 2. O diálogo entre Jesus e Marta fortaleceu sua fé e revelou verdades profundas sobre quem ele é. Nós temos duas questões para trazer aqui aos irmãos para fixar o conhecimento. A primeira, nós acabamos de estudar. Qual é a primeira lição encontrada na resposta de Jesus a Marta? É a soberania do Filho sobre a morte e a vida. E qual a segunda lição contida na resposta de Jesus a Marta? Existe uma gloriosa promessa de vida para quem crê em Jesus Cristo, conforme nós lemos lá em João capítulo 11, no versículo de número 26. Caminhando para a conclusão da nossa lição aqui, no tópico de número 3, diz assim, a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. Aqui também nós temos 3 subtópicos para estarmos estudando. O primeiro, a ressurreição do corpo. A doutrina da ressurreição do corpo é um elemento essencial do cristianismo bíblico, ou seja, é um dos pilares que nós cremos como doutrina para a nossa caminhada com Cristo. Interessante esse ponto, ela é essencial para o cristianismo. Ou seja, temos 3 situações, 3 características dentro desse estudo. Primeiro aqui, vamos entender, os justos ressuscitarão quando a trombeta tocar durante o arrebatamento da igreja. Já os mortos voltarão à vida e seus corpos serão gloriosamente transformados junto com os justos. O terceiro ponto é sobre os injustos. Ressuscitarão no juízo final e receberão um corpo inglório destinado à condenação eterna. Para isso nós temos algumas referências bíblicas. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao versículo 17, diz assim, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dorme, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Verso 15 diz, dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com toda a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com
o Senhor. Você pode glorificar a Deus por esta palavra. Lá em Apocalipse, capítulo 20, no verso 11 ao verso 15, diz assim, ó: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Lá no verso 14 diz assim, ó: E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém? Então aqui vamos caminhar para o segundo subtópico deste tópico de número 3, que vem dizendo assim, ó: da morte para a vida. Na conversa entre Jesus e Marta, também se evidenciava a perspectiva da doutrina da ressurreição do corpo, conforme se fizemos menção em João capítulo 11, verso 26. Então, a expressão nunca morrerá, mencionada no versículo 26, indica que, embora o salvo em Cristo experimente a morte física, nunca enfrentará a morte espiritual, porque em Cristo Jesus nós temos a garantia da vida eterna. Então, para o crente, a morte não representa o fim, e sim é uma esperança. Não representa o fim sem esperança, não. Muito pelo contrário, a morte é uma transição para a vida eterna, onde a ressurreição do corpo marca o início de uma nova realidade e natureza espiritual. Amém? Caminhando para o subtópico de número 3, nós temos o tema: uma viva esperança. Aqui, Jesus Cristo sentiu compaixão, chorou e manifestou preocupação porque sabia das dores causadas pela morte. Contudo, ao declarar sobre Lázaro vem para fora, nosso Senhor revela aquilo que o Deus Todo-Poderoso realizará na vida de todos aqueles que morrerem em Cristo. Ao ressuscitar Lázaro, ele evidencia concretamente que também ressuscitará dentre os mortos aqueles que foram salvos. Esta é a nossa viva esperança, amém? Olha o que Pedro diz lá em 1 de Pedro, capítulo 1, no versículo de número 3. Ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, amém? Como resumo deste tópico de número 3, irmãos, desta lição abençoada, se está sendo bênção para a sua vida, divulgue, compartilhe esta lição, envie para alguém, né, para que o nome do nosso Deus seja glorificado aqui na terra. O resumo diz assim, ó: a doutrina bíblica da ressurreição do corpo mostra relevância para a esperança da vida eterna na vida do cristão. E aqui nós temos duas perguntas finais para estarmos fazendo aqui, ó. O que indica a expressão nunca morrerá? Esta expressão, mencionada no versículo 26, indica que, embora o salvo em Cristo experimente a morte física, nunca enfrentará a morte espiritual. Isso é promessa de Deus para a nossa vida, né? E a última pergunta: qual é a nossa esperança viva? Acabamos de ler em 1 de Pedro, né, capítulo 1, versículo de número 3. E a revista traz também a resposta, né, que ao ressuscitar Lázaro, Jesus evidencia concretamente que também ressuscitará dentre os mortos aqueles que foram salvos. Esta é a nossa viva esperança, Jesus Cristo de Nazaré, né? Caminhando para a conclusão da nossa lição de hoje, nós temos: o milagre realizado na ressurreição de Lázaro ilustra uma verdade muito mais ampla e profunda. Haverá um tempo em que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e terão seus corpos gloriosamente transformados. Você crê nessa promessa? Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 8, que terá como tema uma lição de humildade, né? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, o seu trabalho, a sua família e o seu ministério. Aguardo você para a lição de número 8, amém?